dia. Gravando aqui, tô indo pro Sebrae. Vou palestrar pros novos agentes que estão entrando no Ali, contar minha experiência e de como foi esses 2 anos aí, 2 anos e 7 meses. Eu tô deixando vocês assim porque suporte quebrou. Eu comprei um outro nesse final de semana, mas eu não consegui dar tempo de instalar. Então, vocês estão na lateralzinha aí, quando eu tô dirigindo. E aí depois eu instalo com calma. Mas eu fiquei bem animada, né? Honrada pelo convite. Mas também tô bem ansiosa. Porque era o que eu fazia, né? Junto com eles. E contar a experiência é muito bacana. Mas eu não sei como vai ser. E aí vai ser, pelo que a gestora comentou, vai ser equipe de Sorocaba e Piracicaba. Piracicaba é uma cidade que do lado da nossa região, também é um polo bem grande. Eu já cheguei a morar em Piracicaba, mas não cheguei a trabalhar como agente lá, né? Mas é bem bacana também de estar com essa equipe de outra cidade. Nossa, que diferente, tá do outro lado. Bom, elas foram agentes, acho que até agora, né? As duas foram até dezembro de 2024 e a Lê um pouco antes, mas ela vai explicar certinho. Eu já fui colega de atuação delas também, né, na época, e depois eu passei um pouquinho como gestora das duas. Mas vocês podem ficar à vontade, né? Podem ficar livres para conversar. Depois tem essa apresentação, né? A hora que você for falar, eu coloco ela lá. E depois vocês têm todo o espaço também para tirar dúvidas, né? Entender um pouquinho como foi a atuação delas, tá bom? Quem gostaria de ir? Eu já me apresentei. Eu sou pequenininha. Sou a Jennifer Cruz. Eu fiquei 2 anos e 7 meses no Ali. Entrei no contrato de 3 e aconteceu, passou de CNPq para o Sebrae, ao Centro de Pesquisa, e aí consegui concluir aí 2 anos e 7 meses. Então foi bastante tempo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra. Eu fui Ali por um pouco mais de 2 anos e meio também. Eu fui Ali por 2 anos no escritório de Osasco. Inclusive, eu conheci a Ana Rita nessa época, né? Então, agora estarei como colega de vocês. E depois eu atuei alguns meses em Sorocaba. Sempre foram 7, 8 meses também em Sorocaba. Tive a oportunidade de trabalhar com a Jennifer, com a Pri, com a Thaís. E hoje eu estou aqui no escritório do Sebrae de Sorocaba, como contratada efetiva, atuando aí junto com a Tá. A gente é um time aqui no escritório, então podem contar comigo também, independente do ar. Tá? Então espero que a gente possa contribuir aqui com dúvidas que vocês possam ter, compartilhando um pouquinho a experiência que a gente teve. E parabéns para todos vocês que foram aprovados e estão aqui hoje com a gente. E aí? Vamos fazer tipo um painel, então? Perguntar algumas coisas? Bom, como que foi? O que vocês encararam como os principais ensinamentos depois do Ali, né? O que vocês entenderam que o Ali ensinou para vocês? Como foi para vocês? O Ali, pra mim, ele ensinou que a gente transforma as vidas além da nossa, né? Principalmente de outras pessoas, não só próximas a gente, mas os empresários também. E a gente consegue transformar muito, porque vem da educação. E o nosso país, ele não é. Então a gente consegue trabalhar muito nessa visão. Bom, eu vim de um momento que eu saí de uma grande empresa, virei empreendedora, e muita empresa não compra o empreendedorismo ali na hora de te contratar depois. Então, o Ali foi também um pouco de voltar para o mercado de trabalho, uma oportunidade imensa de aprendizado também para mim, e de troca e conexão também com esses empresários que eu pude atender. Tive alguns cases de sucesso que foram parados.
empodera a gente também de ver a primeira empresa que não foi muito engajada e chegar lá no último ciclo com um histórico de empresas de sucesso, né? E claro que é o nosso trabalho ali envolvido também. Então aprendi muito assim a lidar com gente, porque você vai atender todo tipo de pessoa, né? Desde aquele resistente à tecnologia, aquele super tecnológico, que às vezes sabe mais do que você, e aí aproveite para aprender com esse que sabe mais. É isso, é uma troca, a conexão, acho que essa é a palavra, conexão entre agentes, empresários e sociedade, e Sebrae, Senai, todos os atores envolvidos aí no processo. Eu acho que eu concordo muito com as meninas nessa questão a gente percebe a cada atendimento o impacto que a gente traz para o empresário. Vocês vão perceber que o empresário ele é muito solitário. Mesmo quando ele tem, às vezes, uma equipe, ele não tem com quem conversar sobre gestão. Então é um momento que, às vezes, ele transborda ali além da empresa, sentimentos, são as dificuldades que eles estão passando. Então a gente vê que o impacto que o programa traz para essas pessoas. Eu tinha um empresário que brincava, ele falava, nossa, parece que eu estou numa terapia para o meu negócio. Mas tudo isso com metodologia, né? Então é legal que a gente consegue levar coisas concretas para essas pessoas e elas conseguem ver os resultados. E o Ali foi muito impactante para mim porque foi o meu momento de transição de carreira. Eu sou bióloga de formação e agora eu mudei completamente de área, né? Hoje trabalhando aqui no Sebrae, então já bem diferente do que eu atuei quando eu estava na época de formação. E essa oportunidade do Ali ela surgiu bem após eu ter concluído a graduação, no momento de pandemia. Então eu trabalhei muito online, muito no remoto, que aí também é um outro desafio, né? Como que você atende da melhor forma o empresário sem estar ali vendo a empresa dele, né? Você tem que entender o negócio só pelo que a pessoa está te falando. Mas isso é muito legal que vocês vão ter a oportunidade de ir em loco, né? E vão realmente conhecer muita coisa. Cada reunião é um aprendizado, até porque a gente atende diferentes segmentos, né? Então alguns segmentos talvez vocês já conheçam, já tenham mais proximidades, outros vai ser completamente diferente, completamente novo. Então aproveitem também aí essa bagagem que vocês vão ter durante o programa. E desafios? Quais foram os principais desafios que vocês encontraram aí nessa caminhada? A regimentação. Assustar. Brincadeira, gente, é tranquilo, vocês vão tirar de ler. Eu acho que sim, a prospecção é o maior desafio como agente, porque a gente tem metas para entregar e a hora que você fala que não, você fala assim, ai, consegui, yes! Aí daqui a pouco desiste. Então, acho que a parte mais difícil. E também tem a questão quando os empresários, como a Adê falou, tem um momento da sessão de terapia. Eu brinco com meus empresários que, olha, chegou a sessão de terapia. Então, você me fala o seu problema e eu vou resolver. E muitas vezes eles chegam com problemas que são pessoais. E você fala, então... Essa é outra psicóloga. Mas acaba que a gente vai tendo um jogo de cintura e a partir do ciclo vocês vão aprendendo que vai sendo mais fácil. Tinha um outro agente que falou isso, que era o Lucas, ele falou assim, o primeiro ciclo vai ser difícil, você vai, nossa, sofrer, meu Deus. Daqui a pouco você tá trocando pneu, tá voando, tá tudo certo. Então acho que a maior dificuldade sim é a prospecção, mas vocês vão tirando letra. Se eu posso deixar uma dica então para prospecção, a primeira turma que vocês vão procurar, procurem empresas que vocês consomem, empresas de amigos, assim, mas não nesse sentido que até, esqueci o nome dela, que a Jaqueline falou, de indicar para fazer serviço para a empresa que você está atendendo, mas de indicar o programa para amigos que tenham empresas, isso ajuda muito. E assim, no primeiro ciclo eu não fiz, mas a partir do segundo, toda reunião que eu tinha com os empresários eu pedi indicação. Indica aí uns 3 nomes para participar do Ali, sempre pegando deles. Então assim, a partir da segunda, eu não tive muita dificuldade para encher carteira, ajudava até os colegas, às vezes distribuía algumas empresas, porque eu sempre ia, eu tinha até um post-it grudado no meu notebook, tirar foto, para não esquecer de tirar foto de evidências durante as reuniões, e pedir indicação. Ficou um slogan ali colado no meu notebook, e às vezes o empresário olhava e falava, você tem que tirar foto? Eu tenho, obrigada por lembrar. Ah, você
você quer indicação? Quero. Indica gente que tem... E assim, vocês vão receber muito e-mail, muita gente que não tem CNPJ. Mas dali sempre sai alguém que é legal para fazer o programa e que, assim, é uma forma de você aumentar aí sua carteira de indicações. Não vá com essa expectativa de, assim, prospecção, eu tenho que ir atrás, tenho que bater porta a porta. Para mim não funcionava bater porta a porta. Teve a gente que ia de porta em porta nos comércios e conseguia. Para mim, sempre a indicação foi o melhor caminho, assim, para ter uma carteira cheia todo ciclo. Eu acho que cada um de vocês vai ver o que funciona. Tem a gente que ligava, tem gente que mandava 30 mensagens no dia que seguia, tem gente que ia de porta a porta. Então, assim, vocês vão, eu acho que vale a pena vocês acessarem todos. E principalmente, como elas tinham falado do grupo, a gente tinha, além do grupo com a gestão, a gente tinha um grupo interno nosso, que era Só os agentes. E a gente tirava muitas essas dúvidas. Então, tipo, um ainda vai ser especialista, você tira dúvida nisso. Como que você fez para bater sua meta? Tem gente que batia muito rápido. Então, a gente perguntava, eu liguei. Eu fui num evento, eu fui em evento empresarial, eu consegui prospectar. Então, vale a pena vocês testarem de todas as formas, porque cada ciclo é diferente, não adianta a gente falar assim, é isso, o cara vem na prévia. Quantas vezes a gente combinava de ir em feira junto, né? Várias vezes. Eu ia buscar a Jennifer ia me buscar porque a gente morava perto. E vamos economizar no combustível, vamos junto em tal feira e tal, principalmente as locais, né? Não adianta você querer ir numa feira em São Paulo captar pro Ali, que não vai dar certo. Então a gente ia muito nos eventos, o grupo BNI também, a gente foi nas reuniões deles. Sempre usem essas conexões que vocês têm, essas aberturas, e que dá certo. E eu acho que é importante também vocês lembrarem que vocês são referência. Né? Tem um nome muito importante ligado que vocês são Sebrae, e vocês são referência. Então, quando vocês chegam na empresa, eles estão já prontos para te receber, né? O que vem associado. E aí, para facilitar, porque tem esses empresários que entram, mas desistem, é que lembrar eles que eles escolheram estar ali com vocês. Então, assim, reforçar que está tirando a oportunidade de outra pessoa, e que é importante eles estarem ali, a gente transforma a empresa deles em pouco tempo, porque 6 meses passam muito rápido. Então, é importante vocês também reforçarem isso, ter isso de boa prática, de trazer que, você está desistindo um case, mas você tirou a vaga de outra pessoa. Então, é importante reforçar isso também. E vocês lembram de algum case de sucesso, alguma empresa, algum atendimento que vocês fizeram que marcou, né? Algo que vocês conseguiram implementar? Se vocês puderem contribuir também com esses casos mais da empresa, do empresário. Eu tive o de Truck, não sei se todo mundo conhece, o de Truck BBQ, que hoje é uma fazenda. Eles tinham uma hamburgueria aqui em Sorocaba. Quando eu peguei, assim, eu cheguei no primeiro dia da reunião, marcaram à noite, que é o horário que o restaurante está aberto. E eu cheguei, tinha um casal numa mesa, e um lugar lindo, super bem decorado, todos os funcionários lá olhando para moscas. E aí eu cheguei, tinha uma mesa ocupada por um casal, e aí eu observei muito em volta, o que tinha ali em volta daquele prédio, o espaço, como é que estava ali a cara até dos funcionários, por mais que não tivesse cliente, eles estavam tudo, né? E aí quando eu saí, tinha outro casal, e completamente vazio, assim. E aí eu lembro que eu saí do restaurante e falei, mas quem é o público de vocês, né? Tinha um comércio aqui forte e foi fechando o comércio e tal, que ficava em volta da gente, que frequentava muito o restaurante. Falei, mas você já viu que tem um monte de prédio aqui à sua volta, residencial? E aí a gente começou a criar essas ações trabalhando com esses prédios. Eu sei que até eles vieram aqui em algumas reuniões nossas, eles foram também na TV Tem falar do Ali, falando que como eu cheguei e eles estavam pensando em vender no prejuízo, vender por qualquer valor que alguém quisesse comprar o restaurante. E com o nosso trabalho ali, eles venderam com lucro e investiram mais nessa fazenda, porque eles tinham os eventos, o restaurante aqui e a fazenda, mas a fazenda quase ninguém conhecia. E aí comecei a instigar muito eles, assim, do tipo, onde você trabalha menos e ganha mais? Na fazenda, porque a gente só abre de sábado e domingo, e praticamente eu preciso deles na quinta e na sexta para fazer o antes do atendimento, né, o preparo e tal. Então, por que vocês não focam todo esse pessoal lá? E aí eles começaram a fazer isso, aí depois contrataram um consultor financeiro, foi desenvolvendo. E eles enxergaram que não dava para trabalhar sozinhos, só os 4. Eles precisavam de mais gente que tivesse conhecimento de gestão de fato. E aí hoje estão referência aí com a Fazenda.
fazem eventos nacionais e também estão reabrindo a hamburgueria em Sorocaba, agora mais estruturado. Eles vão abrir em breve de novo um restaurante em Sorocaba. Então, assim, foi muito legal ter experiência com eles. Tanto que todo mundo, toda vez que me perguntavam um case de sucesso, todo mundo, World Truck, até o pessoal da equipe. Tive outros, tive a pizzaria Dom Ângelo, tive a Chama Breja, a Adega de Votorantim, tive um restaurante em Salto, de Pirapora, que foi bem também, e eu atendi todo online, porque não dava para ir toda vez. E assim, também por conta de horário, né, horário comercial que ela atendia, então a gente conversava à noite, então assim, tive alguns sucessos aí durante o trajeto. Eu trouxe também na apresentação alguns, mas o que eu vi muito rápido foi uma empresa que eles tinham a clínica de musculação e fisioterapia, e a ideia deles é expandir, então eles queriam contratar fisioterapeutas para que atendessem em home care. E aí era um projeto que eles falaram assim, não dá para fazer, vamos lá, vamos criar, você já tem a empresa, tá mais fácil. E aí eles construíram e conseguiram faturamento em menos de 2 meses, assim, e aí o dono tava, meu Deus, eu consegui fazer funcionar muito rápido. Então são cases que você vê que tem a possibilidade, só que eles vão acreditar em vocês, então vocês também têm que acreditar na empresa deles. Mas atendi a Lemons em Sorvetes, Votorantim, a Grupo Fest Assessoria, que eles são, os proprietários estão muito junto, né, com a Associação do Comércio de Sorocaba. Já atendi a Araçoiaba, então tem bastante empresas assim que você vê case muito rápido. Então quando a gente fala do protótipo, tente pensar sempre em que vocês vão solucionar mais rápido para o empresário. Porque tem empresário que quer inventar a roda e você fala assim, vamos fazer Não mais dá em rápido. 6 meses. Você deixa o projeto aí, vai trabalhando no paralelo, porque a gente precisa fazer que seja mais rápido. E isso volta de novo nas questões da evidência. Tudo que vocês vê, esse acompanhamento, não esqueça de feedback, nem que seja um vídeo, nem que seja escrito, mas peçam, porque isso leva para vocês também fora, né? E na hora de prospectar de novo, igual a Pilar falando, é muito mais fácil prospectar, porque você já tem o reconhecimento do outro ciclo. Então vale a pena vocês lembrarem sempre também de pedir feedback. Bacana. Pessoal, todo mundo está conseguindo ver a gente? Vocês preferem que a gente fique em pé? Por mim não tem problema. Vou colocar a cadeira aqui no cantinho, porque eu vi que eu não estou vendo alguns rostinhos ali do fundo. Nossa, metade da plateia não está conseguindo ver. Um case que eu queria trazer é de uma empresa, gente, me fugiu o nome da empresa, me deu um branco porque faz um tempo que eu atendi, era uma empresa de Osasco, e eles vendiam em marketplace. E eu lembro que quando chegou o momento da mensuração de resultados, a empresária me passou o faturamento, né? Era na casa de R$100 mil. Ela, nossa, arrebentei esse mês de vender, faturei R$100 mil. A hora que a gente foi levantar os custos, gente, só com custo variável, sem contar os fixos, ela estava com 120 mil de variável. Então, assim, às vezes... Preço errado, total, porque marketplace é aquela concorrência e para bater a concorrência eles abaixavam o preço. Só que não se davam conta de que tinham os custos, né, que giravam em torno daquela precificação. E eles não contabilizavam os custos, então para ela foi um choque, porque foi ali comigo. Eu falei, tá, me fala quanto que você gastou de mercadoria, me fala quanto que foi a taxa do marketplace, me fala quanto foi de frete. A hora que a gente somou, ela quase caiu para trás. Então, às vezes, a gente se depara com essas situações e isso já trouxe um grande impacto, porque ela falou, não, eu preciso rever tudo, rever minha precificação, rever meus custos e mudar a estratégia. Então, às vezes, a gente tem que voltar um passo para trás com eles, né? Qual seria o cenário ideal? A empresa redonda, a gente identifica um lugar que dá para ela inovar, trazer alguma coisa completamente diferente para o negócio. Mas, às vezes, a casa precisa ser organizada antes da gente conseguir trazer uma inovação desse tipo, né? Trazer um impacto maior de inovação. Então, só queria trazer esse case porque acho que talvez vocês se deparem com essas situações. Fluxo de caixa, o que é isso? Nunca vi. Faço a conta, se fizer a conta no papel, tá no lucro. Tira a pipoca. A inovação, às vezes, porque a gente quando fala em inovação, fala em algo extraordinário, né? Pensa em algo extraordinário. Mas às vezes é uma planilha do Excel. E assim, fiquem felizes porque vai trazer resultado de alguma forma com aquela empresa. Eu tive uma empresa também que era uma clínica de psicologia, vou contar só mais uma.
ela teve 100 mil. Pô, ela teve um percentual extraordinário, assim, foi 1000% de evolução. E vocês não vão acreditar, ela tinha uma secretária, ela atendia plano de saúde e a menina não estava mandando para o plano de saúde para receber os pagamentos. Então, assim, foi uma planilha de controle dessas fichas para ela se organizar e ela passar a receber esses reembolsos da Unimed, enfim, dos planos de saúde que ela atendia. Estava tudo dentro de uma caixa de sapato, assim, a papelada, e não estava sendo contabilizado. Então, assim, ela estava trabalhando, gastando, estava devendo 15 mil reais, não sabia de onde. Então, assim, foi bem parecido com o que a Lê trouxe, do tipo, fazer uma planilha, organizar. No segundo mês ela já estava com 15 mil positivo e pagou a dívida. Então, assim, foi uma besteirinha, mas que para ela foi uma baita inovação e faturamento. Inovação nem sempre é um bom. Ela virou até marketing do Ali Nacional no Sebrae. Porque foi 1000%, aí me chamaram, Pri, fala com ela se ela quer tirar foto, se ela quer fazer propaganda, se ela quer dar um depoimento. Ela fez Empretec também, então ela meio que foi garota propaganda de Sorocaba na Nacional por conta de papéis que estavam desorganizados. E vocês têm dúvidas, gente? Eu acho que é legal, né, também trocar com um pouquinho mais de vocês. A gente tem esse tempinho. Pode perguntar, Gabriel. Perguntam para vocês se vocês têm alguma experiência assim, que a gente vai atuar em diferentes segmentos, né? Aí segmentos que vocês assim, nossa, eu não sei nada sobre isso. Nada, não sei nada. Mas vocês trabalharam e como foi essa dinâmica? Essa é muito legal a sua pergunta, porque isso acontece muito, né? A gente não sabe tudo e surge, né, além da diversidade de segmentos, é uma diversidade de problemas muito grande, né? Então, às vezes é na área de finanças, às vezes é na área de marketing, às vezes é gestão de pessoas. Então, o que eu tentava fazer muito, talvez a Ana até lembre que eu sempre repassava isso para as pessoas que eu tinha contato, a gente contava boas práticas, se apegar à metodologia do Ali. Porque quem detém da metodologia são vocês. O empresário ele não sabe como que é a metodologia. Então, se apeguem na metodologia. O empresário está me apresentando um problema, não necessariamente eu vou ter a resposta para solucionar o problema dele, mas eu vou direcionar como que ele busca essa resposta, como que ele vai testar, como que ele vai buscar por novas soluções, se ele tem que trocar, de repente, interações com colegas do mesmo segmento, se ele tem que participar de eventos. Eu gostava muito de mandar lista de material para os empresários depois do encontro, então eu buscava muito na própria base do Sebrae, tem muita coisa no portal do Sebrae, então eu pesquisava, buscava lá alguns artigos que eu achava interessante e mandava para o empresário. Então acho que essa é a dica principal, assim. A gente não vai saber tudo e tá tudo bem não saber. O pior é você inventar alguma resposta ali para o empresário. Então... Como eu falei um pouquinho antes, eu dei um spoiler aqui para eles, explorem as ferramentas Sebrae. E de parceiros que às vezes surgem, né? O Senai com a jornada de transformação digital, o próprio Parque Tecnológico. Hoje a gente tem uma reunião do Sebrae lá, de líderes dentro do Parque Tecnológico, vou estar lá também. Então assim, explorem e ensinem esse empresário a explorar também. Porque assim, vocês já entraram, claro, no site do Sebrae, para ver lá os cursos que tem e tal. É tanta coisa, que às vezes o empresário se vê perdido assim, o que disso daqui cabe para minha empresa? É tanto curso, qual conteúdo? Ele não entende o que tem ali dentro, né? Então talvez vocês saibam que aquela empresa está com problema de marketing, deixa eu direcionar esse curso aqui que é legal de marketing para a situação dele, né? Porque assim, a gente não está aqui para entregar o peixe, a gente está aqui para ensiná-los a pescar. Então, assim, não vão com essa expectativa, não criem essa expectativa no empresário de que vocês vão fazer, senão vocês vão se dar mal. Aquele empresário não vai gerar nada e vai ficar te puxando para você fazer alguma coisa. Eu sempre falava, não, eu não estou aqui para fazer, eu estou aqui para te orientar. O que você precisa? O que eu posso te ajudar nesse sentido? Né? Claro que às vezes, de vez em quando, a gente fazia uma planilhinha, ajustava alguma coisinha, mas não estamos ali para botar a mão na massa. A gente está ali para fazer com que esse empresário se engaje e veja o quanto é importante ele estar no processo. E eles vão vir com essa questão de que vocês vão fazer por eles, que é o que a Pri está falando, não deixe. Mas vocês vão perceber, que é a sua dúvida, como que eu vou lidar se o setor que eu não atendo no radar, que é a primeira reunião, vocês já vão sentir isso. E aí acho que uma boa prática é anota.
Isso também tive de boa prática que a Thaís falou quando ela trabalhava comigo, em que anota. Então abre um Word, abre o Jamboard, que eu não sei o nome ainda de Jamboard, não, né? Abre algum lugar. Eu, quando fazia remoto, Pega um bloquinho, a caneta. caderno do lado e vai anotando, porque tem coisas que ele falou na primeira reunião, você vai usar a sacada quase na última. Você fala assim, ele tinha falado disso, vamos fazer. Então tem muitas coisas que tem na primeira reunião. Na primeira reunião você consegue a solução de tudo que você vai fazer no projeto, que ele não vai perceber, que está na sessão de terapia falando a dor, você fala assim, aqui, ó. Talvez, primeiro eu vou na planilha financeira, aí daqui a pouco arrumei a casa, tenho mais tempo para fazer mais protótipo, vamos na rede social, vamos resolver isso. Você acaba fazendo 3 ações, não precisa, mas se der muito tempo, você vai acabar fazendo 3 ações e você fala assim, nossa, meu case sucesso. E aí, de novo, evidência, guarda, para você usar depois no futuro. Então, no radar, vocês conseguem tirar muito isso. Então, a gente atende indústria, comércio de civil, enfim, a prestação de serviço. Então, bastante áreas. Você não precisa ter... Lógico, eu falo isso porque a gente já passou, né? Nossa, galera tá vendo. Tá mesmo, lá? Vai movendo mesmo. Eu vim de indústria, plástica, técnica, depois eu fui administrativo de obra, depois eu fui trabalhar administrativo em marmoraria. Então, assim, fui administrativo financeiro, mas chega um engenheiro e fala assim, então, me ajuda a calcular aqui, a pessoa assim, fala, meu Deus do céu. Aí, sei lá, você liga para alguém assim, né? Ale, você entende mais? Me ajuda aqui. Ou a gente vai para os recursos do banco. Vai para a consultoria também. Não surta. Fala assim, Thaís, preciso de um consultor terceirizado para isso. O escritório vai lá e vai atender. E aí você fala assim, próximo. Porque, gente, é muita empresa. Não dá para salvar todo mundo. Você consegue, na hora que você vê aquele perfil de empresário, você fala assim, esse vai ser meu case. Você investe um pouquinho mais de tempo. Fala, olha, eu vi, pesquisei isso, acho que vale a pena você investir nisso. Os outros, você vai trabalhando coisas que vocês consigam ver o que eles estão fazendo e vai trabalhando junto. Mas você vai sentindo o radar. Na hora que você vê o radar, você vai entender. Eu sou formada em Direito. E agora eu estou na Mental Mecânica. É de tudo, a gente vira... Eu estava até falando com a Cris. Gente, a maior contribuição que o Ali pode fazer na carreira de vocês, tá? Usem como marketing pessoal. Não deixe lá para a última hora, tá acabando. Foi uma coisa que eu fiz, tá? Tá acabando o Ali, o que eu vou fazer agora? Já vão pensando, tenho 2 anos aí como Ali, o que eu posso aproveitar dessa experiência para minha carreira, para daqui 2 anos, o que eu posso fazer? Saber as oportunidades de mercado. Eu saí do Ali e fui trabalhar com uma empresa que eu atendi, no Ali, de imóveis planejados. Acabei ficando muito no atendimento, pré-venda, recepcionista, eu falei, tô regredindo, não é isso que eu quero. Fiquei 3 meses lá, até apareceu a oportunidade de fato que eu queria e fui. Então assim, não se desesperem, você não precisa saber tudo não, e é bem o que eu falei no começo, né? A parte de gestão é tudo igual, o que muda é o produto que está sendo vendido. Então, assim, muita coisa que você usa de restaurante, você vai usar lá na indústria. Porque, na verdade, a parte de gestão é a parte mais fraca. Às vezes, a maioria das empresas, elas vão no fazejamento. Eu sei fazer isso e vou fazer. E vai indo. Fazendo como ele acha que tem que ser feito. E tá tudo bem. Ele tá vivendo daquele jeito. E aí, vocês entram meio que lapidando ali o negócio dele. E eles sempre sabem. Você chega e fala assim, você sabe onde está apertando o carro. Eles sempre sabem o que eles têm que fazer. E aí você só vai falar assim, tá bom. Precisa de uma orientação só. Vamos junto. É só isso. Vocês vão dar a mão e vão orientar. Mas eles sabem o que eles têm que fazer. Então, e normalmente a dor é financeira, a maior parte, né? Dor financeira ou é marketing por falta de divulgação e venda. Então, eu quero dinheiro, eles falam assim. Você vai mandar ganhar mais. Quero ganhar mais. E aí volta no que a Lei falou. Tá bom, ganha mais, mas o custo. Não olhou pro custo. E aí não resolveu nada de faturar tanto, e aí o custo tá lá aumentando, acaba fechando. Então, vai dar tudo certo. Respira. Eu ia falar qual é a sua frase. Respira. A Guri fala, eu sou um pouquinho mais velha que ela na turma, e aí a primeira vez que eu vim aqui, a gente se apresenta, né, igual a gente fez agora, e aí fica assim, sessão de terapia, comemora as pequenas conquistas, que isso vai para a parte de respiração, e respira. Respira. Toda vez que alguém fala respira, vem a Jennifer na minha cabeça. Tem dias que você vai... 1, 2, 3, 4, 5.
sorriso, vamos lá. Bora, porque tem que você não vai estar bem, o empresário também talvez não esteja bem. E aí você respeita o momento dele e fala, olha, tá ligado? Vamos remarcar? Ou, ó, vamos fazer até aqui na próxima reunião, eu te mando pro WhatsApp o que faltou, você vai fazendo, daqui você me manda. Me manda o que você fez aí, me atualiza. Então, mas o respira, no final tá tudo certo, ó, tem uma prova mesmo. Mais perguntas? Eu aqui. Acho que ela tinha. Não, tanto faz. Pode. Não, acho que você. Eu quero saber de vocês. Você, pelo visto, você, Priscila, atingiu o teu objetivo. Você traçou uma meta e está chegando onde você quer. Não tracei não, viu? Ela foi ter uns percalços. Eu falei, eu trabalhei na empresa aqui. E o Sebrae, é o que você quer? Ou você tem uma meta maior e você está galgando isso daí? Na época do Ali, eu enxerguei muito oportunidades que foram surgindo. Então, quando eu tinha uma visão muito romântica quando eu estava na graduação, de que eu vou estipular um lugar que eu queira chegar e vou traçar uma reta e vou chegar lá. A gente percebe, quando entra no mercado de trabalho, que não é bem assim. A gente vai abraçando oportunidades que vêm surgindo pelo caminho. Então, nesse momento, eu estou muito feliz onde eu estou. O que eu quero é crescer dentro do Sebrae, nesse momento, essa é a minha meta. Então hoje eu sou analista 3, eu gostaria muito de me tornar consultora, que já é um degrau acima. Então hoje esse é o meu objetivo. Mas Está no caminho. Estou no caminho. Tá no caminho. Mas a gente nunca sabe o que pode aparecer, né? Se tem outras oportunidades, a gente... E a Jennifer, o que aconteceu com você? Eu comecei, então, na indústria, na CLT, e tinha um sonho que eu ia entrar numa empresa e ficar a minha vida inteira lá, fincada, com meu pezinho no chão, Gabriela, eu nasci assim, não sei o quê. E aí tive muitos, né? E aí eu descobri que não era mais pra mim, e aí eu consegui empreender e entrei no Ali. No Ali, quando eu me encontrei com... Porque a gente não pode falar, mas a gente é consultor, tá? Não A gente são. não é, mas... Não é, senta do lado do consultor, você vai ver. Não, a Não minha é. é difícil, a cadeira Não, de não juiz fala é isso na difícil, frente você do pode gestor. se sentir, Não mas é. isso, não, mas a sensação de você estar ali ajudando outras pessoas é completamente, pelo menos pra mim, assim, o estar ali ajudando outras pessoas transformou. Então, assim, talvez eu não fui lá, finquei meu pé numa empresa multinacional há tanto tempo, mas de ajudar, sabe? Eu tô plantando, cada plantinha que eu plantei, que sabe meu nome, que reconheceu minha marca, então faz diferença. Então, pra mim, como estar hoje fora, né, na parte da consultoria, da mentoria, pra mim fez diferença. Você, então, hoje atua como Isso. consultora? Ok. Quais? Negócios gerais? De marketing. Obrigada. Vamos lá. A gente está ouvindo desde quinta-feira, a gente está ouvindo uma parte muito bonita do Ali e é legal o depoimento de vocês, mas nós somos humanos. Durante o processo, pensaram em desistir em algum momento? Não, mas eu quis enforcar alguns empresários. Terapia. Teve uma que eu precisei acionar o N6. Porque a gente não consegue deixar todos satisfeitos. Não. E tem aquela coisa de que tem empresário que acha que a gente vai chegar fazendo. E a empresária também não se engajava, não fazia também. Talvez eu tenha demonstrado para ela de que eu ia fazer a diferença e não foi o que aconteceu. Nenhuma das duas partes não deu match. E aí eu tive que falar com o N6, porque teve uma hora que ela falou assim, eu vou acionar meu advogado, porque ela não queria nem continuar, nem assinar o termo de desistência. E aí eu falei assim, não, peraí, até chamei a Thaís também, falei assim, é o nome do Sebrae, né? Vamos apagar essa fogueira aqui, senão não vai dar BO. E aí acabou que no fim ela desistiu mesmo, ela assinou o termo, até porque não tem ali nada financeiro que ela precisasse acionar um advogado, né? Mas ela assinou o termo de desistência porque ela não me respondia mais também. Então, foi um caso de, assim, não é sempre que a gente vai ser contente com aquilo que a gente está atendendo. Ela perguntou também oportunidades do Sebrae. Tem muitos áreas que viram Sebrae, mas, de novo, usem para marketing pessoal. Eu tentei, passei em alguns processos do Sebrae e não entrei. O chapéu é pequeno. Não é que eu não quis, eu queria. Fui até a final. É muita concorrência, gente. E assim,
Mas assim, pra mim, claro que gerou a frustração, mas hoje olhando um pouquinho pra trás, o quanto dessa experiência também de chegar até o fim é porque eu tenho condições de estar lá, capacidade para fazer aquilo. Afinal, eu passei por um processo que é longo também, assim como o do Adi. Mas não era para ser de outra pessoa, enfim. Não tava, o chapéu é pequeno para todos os áreas que entram, né? Não tem vaga assim sobrando. Então, de novo, usem para marketing pessoal. Pode ser uma abertura? Pode. A Lê é uma pessoa, a Thaís também, mas pode não ser. Então, pensem em outras oportunidades, não só planejamento, porque a gente fala muito para os empresários se planejem, façam planejamento, mas o meu não foi muito planejado não, foi indo no oportunidades que apareciam. Eu estou no Parque Tecnológico há uma semana. Mas conseguiu ser parceira. Sim. E eu não sei pra todo mundo, mas eu posso falar por mim que eu vim de uma transformação. Eu já contei essa história várias vezes. Mas eu vim de uma separação, que eu vinha de outra cidade, então eu parei por um ano e pouco, porque era pandemia, sem trabalhar. E aí volta que a Bri falou, a hora que você tá sem no mercado de trabalho, eu falo, olha, pronto, isso é uma meta aqui, vou fazer o quê na vida? E aí você passa na prova, você fala, meu Deus, eu vou separar. Nossa Senhora. Aí são mais do que eu pensava. São mais do que eu pensava, porque, gente, que honra, né? E aí a sua família fala assim, minha filha não tá dando Sebrae. Projeto, mãe. Ela manda um monte de coisa TBT. Nossa, você viu que vai ter... E aí, você começa a furar a bolha e você fala assim, eu sou mais que isso, eu posso ser alguém, mas, sabe? Muda você. E você fala assim, o mundo é pequeno, posso ir pra qualquer lugar. Então, eu acho que essa parte da transformação de ser humano é, de novo, da onde você saiu, o que você está fazendo. Eu vi aqui que a gente está numa turma diferente, vocês têm uma faixa etária de idade diferente. Então, isso é muito enriquecedor. Eu estava falando atrás na turma e falei, nossa, que legal, gente, que bacana. E diversidade. Porque eu acho que da minha turma, quando eu entrei, eu acho que eu era mais nova. Acho que depois entrou mais 3, mais Eu era mais velha. E aí, então, quando a Pri entrou, eu já... Das mulheres, não das mulheres. Eu era mais velha. E aí já tem uma carreira, teve filha e tal, voltou para o mercado. Então, vamos voltar para o ser humano? Essa é a parte bacana. Voltamos. E pra gente que tem carinha de novinha, tem essa dificuldade na hora que você chega no empresário, que ele fala assim, ai meu Deus, o que você não fez pra me fazer isso? Tô lá. E eu sou autoridade, porque a hora que a gente tá nervoso, dá uma tremidinha na base. Você fala assim, meu Deus, eu entrei aqui acho que com 27 anos, aí empresário, 30 anos, eu tinha um empresário, minha idade, 30 anos, de empresa e tal, e falando, o que eu vou falar com esse cara? Aí a gente vai pra onde? Pra metodologia, radar, qual é a dor, sua dúvida. Aí você vai ver, de novo, é a básica, é financeiro e tal. Aí você vai assim, daqui a pouco, um pouco tempo que eles veem a diferença, e falam assim, meu Deus, a Jennifer, nossa! E eu fico, ai, eu sou gay, meu Deus, eu não. Então é isso, então voltar para o ser humano, a gente volta a ser alguém. Então, de novo, eu não precisaria expor essa parte, mas eu vim de um momento frágil que eu me reconheci, eu voltei a ver quem eu sou. Então talvez vocês não estão falando, mas um olhinho aí e outro, dá pra ver que vocês estão transformando. E é isso que eu falo, começa na gente. E aí, vamos pensar em questão de verba. Eu conheci o valor dessa bolsa quando eu fui mandada embora lá da CLT. Lembra que eu falei assim, ó? Foi 5 mil que eu ganhei na minha vida. A gente senta aí e você fala assim, meu Deus, caiu a bolsa. Já tiraram a roda do carro da Jennifer aqui perto. Já aconteceu tanta coisa. E a gente teve que trocar pneu. Eu não desisti. Eu não desisti porque da onde eu saí, eu falei assim, o que é um pneu? Ai, o que é A uma gente fez bateria? vaquinha, tá? Então, ajudem-se. E aí isso é importante. Claro, É além, eu acho que vocês têm que se ver além, vocês são seres humanos. E é isso, vai sentir uma dúvida e fala assim, socorro, me ajuda. E é isso, tá tudo bem não saber, tá tudo bem se precisar de ajuda, tá tudo bem, uma hora que vocês estão terapia com a chefe, você fala assim, por favor, eu não sei o que eu faço. Tá tudo bem, sabe? Volta, respira, no final dá tudo certo. Daqui a pouco você tá num outro ciclo e já passou o que você sofreu. É isso, o que mais? Pode falar. Sei que a resposta vai ser diferente, cada um, tá? Como é que vocês se organizaram logo que vocês receberam o plano de trabalho de vocês? Como foi a agenda de vocês?
O legal do Ali, né, da metodologia, é que você tem as etapas, você sabe exatamente em que momento você está e para qual você tem que ir. Então você vai ter um direcionamento muito claro. Você vai receber todo o material já pronto para você trabalhar com aquelas empresas que a gente descobriu agora que não é mais de onboard, né? Você não sabe qual que é. É como se fosse o guia da empresa, né? O guia que você vai trabalhar com ela. Então, etapa 1, não sei se também esse nome é de etapa, mas você vai ter uma etapa para passar com aquela empresa. No guia dela, né, no material, vai ter lá o que você vai ter que você tem que fazer na etapa 1, o que você tem que fazer na etapa 2. Então, isso acaba ficando muito claro. Agora, assim, o que é fundamental, vocês têm que ter alguma agenda, alguma forma de anotar as reuniões, quando que vocês vão fazer, né? Então, essa organização é muito importante. Quais são as empresas que estão na minha carteira de atendimento e quando que eu vou atender cada uma delas? Qual que é o momento que eu tenho que entrar em contato com esse empresário para agendar a reunião? Então, nunca agendem reunião em cima da hora, porque a agenda dos empresários é maluca, e se surge alguma coisa, eles te dispensam mesmo, não fiquem chateados. Vocês têm aviso, você chega lá na empresa, a pessoa não está lá, porta fechada. Mas eu acho que é isso, assim, tem boas ferramentas para você não se perder, mas as etapas são muito claras do processo. Qual que é o momento de arregimentação, qual que é o momento da primeira reunião. O que você fazia para driblar essas situações? De levar bolo, de desmarcar. Eu mandava. Gente, tomei mais um bolo, e agora? Não chorar. Chorar é natural. Se vocês não choram, você começa a destravar. Tinha um grupo só para chorar? Tinha, sem os gestores. A gente ainda tem esse grupo. Mas eu vou falar agora um ponto de cuidado para vocês, tá? Essa questão da gestão do tempo. A gente tem a meta do nacional, a meta do escritório e tem a meta pessoal de vocês. Tinha gente que viajava e conseguia entregar e viajava, você via assim, nossa, muitas vezes. Eu tive 2 momentos no meu ciclo, assim, como uma que, né, tava feliz e contente e eu só atendia e, sabe, hoje você atende 5, hoje você atende 7, mas o sistema vai ficando, sabe, a pessoa gestora não tem bola de cristal. E aí, a bola de cristal pode acontecer de vir uma advertência. Então, assim, tomem cuidado com a gestão do tempo de vocês. Atendeu? Sistema. É muito corrido. Amanhã você só o sistema. Não deixa a bola de neve vir. Você para eu tinha um dia da semana. Tipo, a segunda-feira, não sei nos ciclos de vocês, mas a segunda-feira é o dia nacional do bolo. Porque você não falou com o empresário sábado e domingo, ele já esqueceu que segunda ele agendou com você, então tinha muita desistência para segunda-feira. Então eu falei assim, segunda-feira vai ser o dia do sistema. Então eu fazia toda a parte burocrática na segunda. Eu tinha também uma planilha no Excel que eu anotava todas as informações de cada empresa, tinha as colunas das etapas, ia pondo a data que concluí, e eu trabalhava com cores nessa planilha. Tipo, eu terminei essa etapa, verdinho. Esse aqui, amarelinho, porque eu já agendei. Vermelho é aquele que eu não estou conseguindo agendar de jeito nenhum, então eu preciso priorizar esse cara, porque ele vai atrapalhar a minha agenda. Então eu trabalhava com essas cores, né? E ia ticando ali as etapas concluídas. Me ajudava bastante. E eu usava também, acabava usando a agenda do Teams, porque eu tinha muitos empresários que gostavam da reunião online, né? Não sei como é que tá a metodologia agora, se vai ser tudo presencial ou tudo... Tá. A gente tinha um pouco remoto também, de acordo com se o empresário pedisse para ser remoto, né? Então eu acabei usando a agenda, o calendário do Teams como minha agenda. Então eu colocava, me ajudava muito. A agenda do Google também ajuda, mas a planilha era fundamental porque às vezes você não está online, não consegue ver a agenda, o Excel está sempre aberto. O computador não atendimento. Você já vai preenchendo que tá para setar, enfim. Tem empresários que vale a pena você já sair com a data, tipo, terminou agora. Dia tal, você vai terminar de novo. E tem empresário que vai só você ir embora e mandar mensagem depois e combinar a data e o horário certinho. Porque é o que a Lê falou, a agenda deles é super corrida. E a história, né, que você falou da questão do bolo. Bolo você vai tentando, você vai pegando uma estratégia. Os empresários, eles têm os perfis que não existem técnica. Sim. Então, assim, na segunda-feira, você não vai trabalhar, então manda mensagem para todos eles e você já vai ajeitando. Tem a gente que falava que de sexta era o dia de bolo. Sim, para mim era segunda. Mas tem gente que é de sexta, então assim, na sexta, manda mensagem para todo mundo.
viu? Dia tal, tá confirmou bom? a semana que vem. Já deixa pronto pra próxima semana. Então você vai aprendendo o jogo de cintura, assim, vai. Tinha muito empresário que eu atendia após o horário comercial. Funciona. Mas daí o que eu fazia na minha agenda pessoal? Eu tinha liberdade de levar e buscar minha filha na escola, de levar ela no curso que ela fazia de violino. Por quê? Porque eu não trabalhava de manhã e acabava jogando pra noite. Esse pessoal que queria ser atendido à noite. Então, assim, é você administrar seu tempo, sua carteira. Claro, a maioria acontece em horário comercial, mas tem os que... E eu adorava poder levar minha filha, buscar, levar no curso. Eu falava, às vezes o carro virava escritório também, que estava esperando ela no curso e estava ali alimentando no notebook. Eu acho que é cada um perceber o que funciona. E esses fora de horário, tem atenção, tá? Eu vou falar agora voltado para as mulheres. Tomem cuidado aonde vocês vão fazer as reuniões, tá? Escolham lugares públicos, dentro da empresa, tenta fazer horário comercial, tá? Pra gente evitar qualquer... Se o escritório for na casa, cuidado também. Você não sabe com quem você está falando, né? Faz a primeira reunião com o Você entrou no assunto, Jennifer. Essa coisa do assédio da mulher. Como aconteceu, como vocês se saíram? Essa é bem a pergunta. Tá. Acontecer comigo não aconteceu, já ouvi, mas você começa a perceber alguns detalhes que acontecem. Então eu acionava sempre o gestor, ó, tá acontecendo isso a gente também tinha L6, avisava o L6 também. E postura, na hora que você perceber que tá indo pra, então mudou o lugar que você vai fazer, não vou fazer mais seus então minha agenda não dá pra fazer no seu escritório. Aqui a gente tinha alguns momentos que conseguia negociar com a gestora e falou assim, eu preciso atender o escritório. Por favor, me ajuda, eu preciso abrir a exceção. Mas tem bastante lugar aqui em Sorocaba que a gente consegue. Marcar numa cafeteria. Marcar no café, eu já peguei no Confiança. Coworking, com um amigo, com alguém junto. Isso. Tem vezes que a gente pode fazer, né, com o Biro, lembra da história de chamar outra gente? Vem comigo. Eu já fui com uma amiga, a gente ia atender. Teve um caso que eu fiquei meio assim de atender, era um material de construção, o cara queria sempre 7 horas da manhã. Eu fui sozinha, mas tinha uma outra agente, amiga minha, que estava online. Aí na hora que eu pus a reunião, eu falei assim, vou colocar ela online que ela tá me dando um suporte. Então assim, ela tava vendo tudo que estava acontecendo. Sem estar ali. Mas hoje a gente tem ferramentas virtuais que podem ajudar nesse sentido, né? Eu fiquei com tanto medo, mas assim, mandei a localização, ela estava vendo minha localização real, e funcionou assim, ele não se sentiu mais, é a postura, né? Ele viu, ela está sendo profissional e no fim depois ele acabou desistindo, eu falei assim, tem coisas que são pode ir embora, vai com Deus, não vai desistir não. Eu acho que desculpa, tá, pode falar, imagina. Não, continua, você vai falar do tempo, a gente vai deixar só mais uma pergunta, tá, pra gente finalizar. Eu acho que eu nunca passei por muitas situações, mas uma que eu me lembro, o empresário na alimentação, que eu chamei ele no WhatsApp, ele já começou a elogiar minha foto, e assim, gente, uma foto normal, não era, né, como era o WhatsApp profissional, não era nenhuma foto de, fui num casamento, não, uma foto normal. Eu já vi que a conversa estava estranha, eu passei para outro colega. Então eu falei, eu abro mão de atender esse empresário. Já passei também, passar para um homem. Não dá. E jamais, nunca atender na casa da pessoa. Não importa, aí eu não tenho ponto fixo, então a gente vai se reunir em outro lugar. E acho que é importante você perguntar onde que é, porque muitas vezes não dá a entender que é na casa da pessoa. Por exemplo, teve um empresário que eu atendi no Eden, que ele tinha toda a estrutura dele, mostrou a empresa dele e falou, a reunião então vai ser na minha casa. Aí eu peguei e mandei a localização, porque não tinha, realmente, era um galpão vazio, eu não tinha. Mandei a localização e falei, amiga, fica esperta aqui que eu preciso estar viva. E aí, a mãe, o pai, qualquer coisa chama a polícia. Chama a polícia. Mas é brincadeira, a gente fala, mas assim, daqui a pouco você vai ver a reunião, tem a esposa, o filho, porque a família inteira trabalha. Mas eles estavam passando por estruturação. Então, no papel de pesquisa CNPJ, estava o endereço, estava a empresa, só que estava passando por reforma. Então, a gente precisa entender que tem que ter jogo de cintura, mas evite de fazer essas reuniões em locais particulares. Eu queria fazer uma pergunta, voltando um pouco. Vocês colocaram bastante a questão financeira e a questão do marketing, né?
E quando a indicação para a transformação, ela não está ligada à questão financeira. O empresário precisa voltar um pouco atrás para rever a questão de metas, de objetivos, de missão, ou que ele precisa mexer no layout, ou, sei lá, fazer uma estratégia de mercado, analisar a concorrência. Se vocês conseguiram avançar quando chegaram nesse momento, ou se os empresários não quiseram dar sequência. Como foi isso para vocês, se de fato isso aconteceu? Acho que a empresário tem claro. Sim. O que acontece de fachada, a gente leva para um outro projeto depois de que transformação digital. Isso, transformação digital do cenário que a gente chamava o consultor. Então, aí trabalha paralelo, quando tem um outro projeto junto, que são parceiros, aí vem o consultor lá na empresa dele, faz toda uma outra análise que ele precisa, e a gente continua paralelo no outro foco. O Senai entra muito com chão de fábrica, né? E também, esses que a gente citou, porque são os mais comuns, né? A pessoa vem com problema de finanças ou de marketing, mas a gente nunca faz esse direcionamento. Olha, o seu problema é marketing. É o empresário que te diz. Sim. Então, ele que define o que ele quer trabalhar na empresa. Às vezes a gente vê, ele quer ir por um lado, a gente vê que não é aquilo que ele precisa. E a gente orienta, mas e aqui? Não é? Será que ele trabalha gestão de pessoas? Já apareceu muito gestão de pessoas pra gente também. Então, outros problemas surgem. Os mais comuns acabam sendo em torno de finanças e marketing, mas vocês vão ver de tudo. Eu tive que fazer pesquisa salarial. Indicar para ele uma pesquisa salarial, porque o salário da equipe estava muito baixo. Ele reclamando, não consigo reter equipe. Visto em talento e o funcionário não fica. Pô, você está pagando para esse cara, né? Mas claro, você tem que ser polido do jeito que você vai falar com o empresário, né? Senão ele já te fala, tchau. E muitas vezes ele não faz nem reunião com a equipe. Bola de cristal. Bola de cristal. Não sabe as dores da sua equipe também, por isso que eles falam estão indo embora. O óbvio precisa ser dito. E muitas vezes eles não fazem reunião, não faz reunião com a gestão. Aí se é marido, né, mulher, assim, tem vezes que eles colocam as coisas pessoais dele, não faz reunião com o papel de empresário. Aí você fala, olha, então, mas você precisa fazer reuniões, como que ela também vai saber o que você quer dela, né? E aí muitas vezes não faz nem equipe, então tem bastante disso. Última pergunta. Ela também está levantando a mão faz bastante tempo. Então, Pete, rapidinho. Vamos dois rapidinho, vai. Então, ali depois na Grazi. É só uma questão acadêmica, eles passaram pra gente que vai ter depois uma parte escrita e eu não ouvi nada na prática sobre isso. Como foi a experiência? Trabalhoso. Se prepare para sua agenda também. Eu acho que a questão é bastante que você vai ter que se dedicar. Mas na nossa questão a gente tinha um orientador. Não sei como vai ser. Vai ter orientador também. Então, o orientador ele vai te passando as datas, o que você tem que ser feito. Mas aí você tem sua agenda, então você tem que se preparar, porque você vai ter que fazer todo o levantamento, junto com o empresário que você for colocar no seu estudo de casa. Então, acho que a questão é a gestão de tempo pessoal. E assim, eu sei que é um assunto que vai vir mais lá pra frente. Então, o que você... Foram duas coisas que a Jennifer falou também. Você vai sentir aquele que está mais engajado, com certeza vai ser o que vai participar do seu artigo. Porque é a pessoa que está ali, tipo, cada reunião que você faz com ele está com um plano de ação diferente e ele está fazendo, está executando. Tipo, 10 ações. É o cara que vai virar artigo. E colher todas as evidências em todas as reuniões que você faz, saber sempre os pontos que esse empresário está gerando. É muita informação. E essas informações que você vai usar lá no seu material. E você? Um pouco na linha que a gente falou agora há pouco, eu tenho mais de uma pessoa, né? Eu faço administrador, mas tem mais gente que toca o negócio. Como é que vocês faziam nesses casos, por exemplo, que você tinha um foco de ação, depois de identificado o problema que vai ser abordado, e não era o sócio administrador que era responsável por aquele desenvolvimento daquele ponto? A gente sempre perguntava para o proprietário quem ele recomendaria, porque no plano de ação, vocês vão ver lá para frente, você coloca nomes. Então, no plano de ação, quando você pega, dificilmente já não dá para você entender. Fala, tá, e quem vai ser responsável nessa ação? Aí ele fala, não, vai ser só meu sócio. Então, ele pode responder por você? Posso. Muitas vezes eles deixam os funcionários. Você só vai atualizando ele para que processo ele está. Você fala, é esse funcionário, ele vai ser o responsável. Vai. Aí você faz reunião só com esse funcionário. Mas no plano de ação você vai ter quem você vai ter o nome. Então, com ele, você vai perguntar quem que é o responsável por esse projeto que vai tocar.
eu trabalhava muito na linha também de que a pessoa que vai acompanhar, tem que ter uma pessoa que acompanhe o programa de início ao fim, né? E mais os responsáveis junto. Outras também pessoas fazia assim. podem estar presentes, né? Mas tem que ter uma pessoa acompanhando tudo. E se de repente o empresário ele é essa pessoa que vai acompanhar tudo de início ao fim, mas ele vai delegar tarefas, ele fica responsável por monitorar se essas tarefas estão sendo cumpridas. Então ia muito nessa linha. Também, trabalhava assim. Gente, muito obrigada. Espero que tenham, né, tirado muitas dúvidas. Claro que vocês ainda devem ter muitas outras, né, mas o grupo vai estar aí para isso, a gente vai ainda estar se ajudando. Agradeço demais vocês estarem aqui, né? Acho que é gratificante também ver vocês, né, desse lado. Assim, né? Como é legal estar desse lado. Porque a gente já foi colega, então muito bacana, muito obrigada mesmo. Obrigada. Parabéns. Só para terminar aqui a gravação, foi muito legal, muito bom saber que o programa ainda continua. São 15 agentes de cada unidade, se eu não me engano, foi Sorocaba e Piracicaba. E eu vou tentar deixar aqui o que eu consegui gravar. E valeu muito a experiência, muito legal ver que o programa ainda continua. E você, que é empresário, quer uma ajuda e um auxílio dentro da sua empresa para um faturamento médio, pequeno porte, procura o Sebrae mais próximo e um agente local de inovação para te atender. Até o próximo vídeo.